turminha do nono ano, tudo jóia com vocês? Olha só, esse momento agora é o momento da correção dos nossos exercícios da aula anterior. Lembram disso? Olha só, no vídeo anterior nós falamos sobre equação do segundo grau, só que de forma o quê? Incompleta, né? Nós já tínhamos visto equação do segundo grau completa, resolvendo por Bhaskara, e depois nós vimos equação do segundo grau de forma incompleta, onde nós não precisávamos resolver por Bhaskara, certo? Nós tínhamos outro método de solução. Então, neste momento, chegou a hora de fazer a correção dos exercícios da aula anterior. Então, lá na página 79 da apostila de vocês, o exercício 3, letra A, nós temos o seguinte, olha só. 2x ao quadrado menos 8x igual a zero. A gente observa que, numa equação do segundo grau, eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, nós temos o valor de A, no caso aqui, eu tenho o termo B que está aqui, e eu não tenho o termo C, certo? Então, por isso, ele é considerado uma equação do segundo grau de forma incompleta, tá? E a gente tem outros meios de resolver. Bom, para começar, se você for pesquisar, ver exercício um pouquinho sobre isso, você vai encontrar maneiras de resolver isso aqui. A gente consegue observar que 2x ao quadrado menos 8x, nós temos aqui múltiplos de 2. Se a gente pode tirar o 2 em evidência. Eu posso tirar só o x em evidência? Podemos. Nós sabemos que x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, né? Na multiplicação, a gente mantém a base e soma o expoente. Aqui tem 1 e aqui tem 1. Então, eu posso escrever x ao quadrado como x vezes o x. Lembra sempre disso na hora de fazer exercício, onde você tira o x em evidência. Por quê? Porque ele é um termo comum aqui nos dois casos. Eu tenho o x aqui e também tenho o x aqui. Então, ele é considerado um termo comum. Então, eu vou tirar esse x em evidência. Quando eu tiro o x em evidência, nesse primeiro termo, o que sobra? Sobra o 2 e sobra ainda um x, né? Porque x vezes x dá x ao quadrado. Como eu tirei o x em evidência, o que sobrou aqui? Menos 8, certo? Então, é isso que nós temos. Ah, será que o que eu fiz está certo? Multiplico, x vezes 2x dá 2x ao quadrado. E x vezes menos 8 dá menos 8x. E aqui eu já consigo direcionar as duas respostas finais do exercício. Qual seria a primeira? Então eu venho aqui, x é igual a zero. Então eu venho aqui, x igual a zero. Já é uma resposta, eu vou chamar de primeira resposta. E qual que é a outra? 2x menos 8, também vou colocar aqui, igual a zero. E vou resolver essa equaçãozinha. 2x, né, organizando, vai passar 8 positivo. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo, certo? Eu vou ter 8 dividido por 2. Nesse caso, eu vou ter o quê? X igual a 4, certo? E aqui eu já tenho a segunda resposta. Então, eu tenho a primeira resposta, x igual a 0, e a outra resposta, x igual a 4. Exercício letra A resolvido. Aqui na letra B é a mesma coisa, 3x ao quadrado mais 9x igual a 0. Eu tenho o termo A, tenho o termo B e nós não temos o termo C. Você percebe que ambos são múltiplos de 3. Dá para tirar o 3 em evidência? Podemos. Mas vamos trabalhar só com x? Então eu vou vir aqui, eu vou tirar o x em evidência. O que sobrou? Sobrou o 3 e sobrou um x, né? X vezes 3x dá 3x ao quadrado. Então perdeu seu valor. O que sobrou aqui? Sobrou 9, né? Isso igual a 0. Então, o que eu tenho para resolver agora? X igual a 0, sempre isso, x igual a 0 já é uma resposta. E qual seria a outra? Vou pegar essa equação que está aqui dentro do parênteses, 3x mais 9 igual a 0. Organizando essa equação, eu tenho 3x igual a menos 9, né? Mudou de lado, nós mudamos o sinal dele. Então, x é igual a menos 9 dividido por 3. Nesse caso, tenho x igual a quanto? Igual a menos 3. Já tenho aqui a solução da letra B do exercício. Vamos dar sequência. Já na letra C do exercício, a gente consegue observar uma coisa um pouquinho diferente. Eu tenho a parte A, certo? Eu não tenho a parte B. E eu tenho agora quem? A parte C. Então, ela continua sendo incompleta, só que nesse caso, faltando quem? A parte B do exercício. Mas o processo é bem parecido. Nós já tínhamos feito exemplos bem semelhantes a esse caso aqui. Então, primeira coisa eu vou organizar, certo? Nesse caso eu vou organizar a equação, começar organizando. Eu tenho 2x ao quadrado, que é igual a 32, né? Você percebe que o 32 mudou de lado, nós mudamos o sinal dele.
Esse 2 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então eu vou ter 32 dividido por 2. Efetuando a divisão, eu vou ter x ao quadrado igual a 16. Só que eu não quero encontrar o valor de x ao quadrado, eu quero encontrar o valor de x. E para sumir com esse 2 que está aqui em cima, né, eu vou fazer aqui, ó, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. E raiz quadrada de 16 nós sabemos que é quanto? 4, certo? Então nós temos aqui a resposta, ó, mais 4 e menos 4 como solução do exercício. Na letra D, bem semelhante ao exemplo anterior, né? A letra C, olha só, nós temos o termo A, temos o termo C, e nós não temos o termo B. Então o processo é bem semelhante, eu vou organizar a minha equação. Então, jogando esse 9 aqui, eu vou ter o quê? Ó? 4x ao quadrado, que é igual a 9. Esse 4 que está multiplicando, eu vou jogar ele dividindo. X ao quadrado é igual a 9 sobre 4, certo? Como não dá uma divisão exata e nem tem necessidade disso, porque até então eu sei qual é a raiz quadrada de 9, eu sei qual é a raiz quadrada de 4, então ficou fácil, olha só. Para sumir com 2 eu tenho o seguinte, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 4, certo? Olha só, mais ou menos sempre isso aqui, ó, tá? Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, 3, raiz quadrada de 4, 2. Está aqui a minha resposta, 3 sobre 2. Lá na página 80, no exercício 11, ele fala o seguinte pra gente, ó. Faça o que se pede e responda a pergunta. Utilizando a fórmula de Bhaskara, resolva a equação 4x ao quadrado mais 12x mais 9 igual a 0. Então a gente observa nesse momento que eu tenho uma equação do segundo grau completa. Olha só, eu tenho o termo A, tenho o termo B e tenho o termo C. Quando acontece isso de você ter os três termos da equação, nós vamos fazer o quê? Resolver por Bhaskara, certo? Então, primeiro passo nosso aqui é identificar o valor de A, valor de B e valor de C. O A vale 4, o B vale 12 e o C vale 9. Então, vamos lá, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vou pegar as informações que nós temos e vou jogar na fórmula. Delta é igual a B vale 12, né? 12 ao quadrado, menos o 4, vezes o valor de A, vezes o valor de C, que é 9. Vocês já estão ficando craques aqui, né? Já está bem fácil para vocês. Então, delta é igual a 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Antes de fazer a multiplicação, vou fazer joguinho de sinais aqui para frente, ó. Menos com mais, menos, com mais, menos. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 9, eu vou ter 144. Fazendo a subtração, 0. Ah, mas agora continua? Não, vamos continuar assim. Nós só paramos se o delta for negativo. Mas nós temos uma definição lá no comecinho das nossas primeiras aulas. Se o delta é maior que 0, eu tenho duas raízes reais diferentes. Se o delta for menor que 0, não possui raiz. Mas se o delta for 0, eu tenho duas raízes reais iguais. Olha só, na segunda parte, a fórmula é a seguinte, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, né? Sobre 2 vezes o valor de a. Vamos lá, ó. X é igual a menos b, b vale 12, né? Ó, mais com menos, menos 12, mais ou menos raiz quadrada de delta, que no caso é 0, dividido por 2 vezes a. Quanto vale a? A vale 4. Então, 2 vezes A, 2 vezes 4, eu vou ter o quê? Vou colocar direto aqui, ó, 8. X é igual a menos 12, mais ou menos raiz quadrada de 0, 0 sobre 8. Quando isso acontece, você já pode fazer isso aqui, ó. Já pode efetuar a divisão entre esses dois termos, mas só quando for 0 o delta, certo? Então, você vai ter o quê, ó? Como não há necessidade de fazer divisão, tá? Você pode simplificar esses dois valores. Direto, eu consigo simplificar eles por 4, certo? Fazendo a simplificação, você vai ter o quê? Menos 12 dividido por 4, eu vou ter 3. 8 dividido por 4, eu vou ter 2, certo? Então, menos 3 sobre 2 como resposta. Foi bem simples. A letra B do exercício está falando o seguinte. Qual a solução obtida?
a solução obtida foi menos 3 sobre 2. Bem tranquilo, exercícios corrigidos. E na próxima aula a gente tem mais exercícios para ser corrigidos, ok? Abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula.